Shalom, shalom, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma edição da ministração de quinta à noite do Ministério Morra Vem Viver para Cristo. Glória a Deus. Aqui, missionária Geni, dando as boas-vindas para o irmão Alfredo Cusiol. Hoje, quem vai trazer a palavra é ele. Podemos orar? Sim, Ok. Pai amado, Pai celestial, nós queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse tempo, te agradecer, Senhor, pelo teu amor, Senhor, e pelas tuas misericórdias, que são a razão de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, e elas estão sobre nós. Obrigada, Senhor, obrigada pelo o sacrifício do teu filho derramado lá na cruz do Calvário, que nos comprou de volta para Deus. Aleluia! Obrigada, Yeshua, porque naquele dia, mais de 2000 anos atrás, quando o teu suspiro disse Tetelestai, tudo está consumado. E realmente, tudo já foi conquistado lá na cruz. Obrigada, Senhor. E agora nós trazemos nossa mente cativa em obediência a Cristo. Senhor, nos ajuda, traz luz para a nossa mente, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e revelação. Ó Espírito Santo, vem nos ajudar aqui, vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Traz a luz da tua palavra, Senhor. Nós necessitamos de ti. Sem ti nada podemos fazer. E queremos agora, Senhor, abençoar a vida do irmão Alfredo, Pai, te pedindo que o teu Espírito Santo esteja usando a mente dele, usando a boca dele, usando as mãos dele, Senhor. Usa o teu filho, a tua palavra diz: abre bem a boca e eu encherei. Então, que o Senhor venha encher a boca dele, Pai, de uma forma assim nunca antes, Pai. Visita ele, Senhor, em nome de Yeshua Hamashia, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela obediência dele ao teu chamado, ao convite dos apóstolos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo sim que ele deu. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. verdade. Pode começar. Então, shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu quero continuar, né, um pouquinho sem orar também. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, eu me coloco diante do Senhor agora. Peço, Senhor, e te agradeço em primeiro lugar pelo privilégio e a oportunidade de estar trazendo, Senhor, a tua palavra, Senhor. E te agradeço também por cada um desses irmãos, Pai, que estão aqui com os ouvidos, Senhor, abertos para ouvir a tua voz, a tua palavra, teu direcionamento. Eu sou grato, Senhor, por cada um deles. Eles têm me dado força, Senhor, para estar aqui diante do Senhor em primeiro lugar e diante deles também. E a minha preocupação é que o Senhor fale, Senhor, usa, Senhor, a minha boca para falar com cada um. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, na necessidade de cada coração aqui presente. Que o Senhor seja, assim, servido de abençoá-los, Deus, abundantemente, cada área da vida deles. E eu me coloco agora à disposição do Teu Espírito Santo, que vem e fale através da minha vida, da minha boca. Fale com cada um conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero trazer essa palavra desta quinta-feira. A gente está meditando no livro de Daniel. Se fosse para dar um tema, né, nessa ministração, nessa palavra, eu daria um tema assim, Daniel, né, um homem notável. É, eu estive lendo, né, o livro de Daniel e eu fui vendo muita coisa assim que veio de encontro
né, a minha vida em muitas áreas, né, de que eu precisava, às vezes, me inspirar em pessoas assim, como Daniel. Daniel, né, eu pus assim, é um homem notável, porque, né, essa expressão, né, notável pode ser aplicada tanto para descrever alguém admirável, né, em sua vida pessoal e caráter, quanto para figuras que marcaram a história com suas ações, com seus procedimentos, com seu estilo de vida. Então, eu coloquei esse tema, né, Daniel, um homem notável, porque eu vi essa explicação, né, desse homem notável, né? Então, Daniel foi uma pessoa assim, que marcou realmente a história, né? Com as suas ações, com a sua vida, né? Com seu estilo de vida. Né? Ele, muito jovem, né? Quando Israel foi levado cativo para Babilônia. Então, Daniel foi, né? Estava nessa empreitada aí, deveria viver ali como um escravo, na realidade, né? Daquele rei, daquele império ali, Babilônia. E ele, muito novo ainda, ele devia ter menos de 20 anos, né? Não sei ao certo, mas menos de 20 anos ele devia ter quando ele foi para lá. Então, né, quase um adolescente. E ele muito jovem, né? Essa idade, menos de 20 anos, e às vezes ele tinha uma vida ali, né? Porque quando o pessoal foi, o rei deu uma ordem para eles, ó, separa desse povo que está vindo para cá, nesse cativeiro, do meio dos nobres, né? Pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas diferenciadas, vamos dizer assim. Eu quero, né, fazer um proveito disso. Então, ele, quando vai para lá, então, muito jovem, ele foi ele, e o livro de Daniel fala sobre ele e mais três, né? São quatro jovens que foram provados, e aprovados pelo rei ali para estar diante deles. Nós vamos ver aqui, durante essa palavra, que Daniel foi ainda, é, assim, foi revestido, né, com um dom de revelação, Deus, de sabedoria, né, da parte de Deus, trazendo para ele, né, para que ele fosse, assim, uma pessoa ali, né, que Deus conhecia o coração dele, né? Deus olha, né, a gente, Deus conhece o nosso coração, mais do que nós mesmos, sabe? Então, Deus viu em Daniel uma pessoa, né, um jovem, disposto realmente a ter uma vida voltada para ele, né? E eu me inspirei nisso, assim, para trazer, né, essa palavra para a gente, em primeiro lugar, para mim mesmo, para ouvir, para eu me inspirar, né? É isso, eu começar a ter uma vida realmente, né, assim, um estilo de vida voltado realmente para o Senhor. Eu estou hoje com 65 anos, né, são uns 40 anos quase eu me converti. Teve uma época que não desviei totalmente, mas quase, sabe, e em certas áreas da minha vida, né, e eu sempre ficando ali, sabe, procrastinando as coisas, e, sim, não conseguia, sabe, desenvolver. Eu tinha muito, gostava de muitos livros que eu li, a Bíblia, li diversas vezes inteira, sabe, mas eu não conseguia, não tinha coragem, sabe? Falei, "Não, eu não sou nada disso, sabe? Eu não consigo, eu não vou, eu não sou isso aqui." Eu olhava para outras pessoas e falava, essa pessoa sim, mas eu não sou digno, eu não, sabe? É uma dificuldade, eu não sei o porquê de tudo isso. Mas eu recebi uma palavra uma vez, da minha pastora, né? Nossa, ela falou, um dia conversando, um papo assim, Deus usou a boca dela. Falou, Fred, Deus usa, talvez Deus demora mais tempo para trabalhar na vida de uma pessoa do que o tempo que ele vai usar. Mas quando a pessoa estiver preparada, Deus trabalhou, a pessoa aceitou, e a pessoa se dobrou ali, né, a vontade de Deus, aí o tempo que ele vai usar também, aquele bom tempo que ele vai usar, né, vai ser de muito proveito para o reino de Deus. E essa palavra me confortou, sabe? E, mas eu sempre fui assim uma pessoa, como que eu vou dizer? Eu lia a palavra de Deus, eu lia livros, né, biografias de homens de Deus e tal, e eu me achava muito distante, muito, 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 muito.
E eu não tinha coragem, sabe, de me expor, de ir à frente, dar aquele passo à frente. Eu pregava a palavra fora das quatro paredes ali do templo, onde eu passava, sempre levava a palavra de otimismo, conselho, né? Sempre aconselhando bem as pessoas, né? Uma pessoa onde eu convivia, nas rodas eu convivia, era sempre assim, bem-vindo, né? Bem quisto, né? Pelas pessoas, mas e pessoas sempre me elogiando, às vezes, falando, vai, você consegue, você, sabe? Eu creio que coisa de uns 2 anos para cá, que as coisas começaram, né? Não sei por uma libertação e por palavras, né? Através do Ministério Morra, né? Eu comecei, principalmente pelo tema, né? Morra, né? Morra, vem viver. Então, eu comecei a entender um pouquinho melhor, né? Que eu tinha que realmente morrer, né? Para mim mesmo. E mas já com 63 anos, já, né, 65 hoje, uns 2 anos para cá que começou, eu ter essa convicção de que eu precisava, né, abrir mão, né, das minhas motivações, dos meus desejos, se eles não estivessem tão alinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, quando eu comecei a ler essa parte aqui, que eu teria que trazer essa palavra nessa quinta, na realidade, na quinta passada, eu fiz uma cirurgia, né, na frente, e não conseguia quase conversar. Tive que ficar ali, aí inverti com essa bênção dessa irmã ali, né? Aceitou, muito grato por isso também. E ficou para essa semana. E durante essa semana, né, eu podia falar muito, mas ouvir eu podia. E eu fui assim, vendo, né, na vida de Daniel, a pessoa que ele foi, sabe, na situação, no contexto em que ele estava vivendo ali, como ele viveu, e como Deus agiu e como Deus fez na vida dele e através da vida dele. Mas ele pagou um preço, ele tomou uma decisão na vida dele, desde quando ele foi para aquele local. Né? Ele foi para a Babilônia, um país idólatra, né? Aqueles reis serviam a outros deuses. Tá? Então, quando ele chega ali, ele é separado, e Deus, e o rei pede para que ele fosse assim, separado, aquele jovem, foi muitos que foram separados, e dentre eles foram quatro, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E Daniel. Daniel foi, se viu mais perto, né, do rei, pelo que Deus o capacitou, né, com dons de revelação, de sabedoria. E então nós vamos ver agora um pouco, né, que esse Daniel viveu ali. Que eu disse, Daniel ele teve uma vida realmente voltada para Deus, né? Ele havia a vontade de Deus e a palavra, né, de Deus. Foi um homem posicionado em obedecer a Deus, né? Estasse o que custasse, ele estava decidido, ele propôs no coração dele. Sabe? Eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus, o meu Deus é o meu Senhor, e acabou. Né? A vida com Deus será, na verdade, um estilo de vida meu, de viver na presença desse Deus. Né? Era o Deus dos hebreus. E aí o inimigo, ele sabe também quando a gente propõe no nosso coração, né, essas coisas, de viver para Deus. E ele tenta, de toda maneira, né, nos desviar disso, tirar a gente desse foco. Né, e a primeira coisa que eles fazem ali, então, né, eles trocam o nome, né, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele troca o nome desses quatro aí. Quando eles são aprovados, né, a gente vai ler aqui no texto em Daniel, no meio de muitos, esses quatro foram aprovados pelos reis como os mais, né, diferenciados, vamos dizer assim. E, então, quando troca o nome, o propósito, né, mudar o nome deles, era apagar o nome, né, e a memória do Senhor, né, o Deus dos Hebreus. Para que eles vivessem ali, então, uma vida diferenciada, aquilo que ficou para trás fica esquecido e acabou, e agora nova vida, numa outra realidade para eles, e para que eles esquecessem, então, aquela Deus dos Hebreus, as memórias todas ali, que eles esquecessem e vivessem ali voltado para aquela nação ali, para aquele império. Mas Deus, como eu falei, ele
se posicionou em obedecer a Deus, custasse o que custasse. Nós vamos ver isso mais para frente, né? Quando esses quatro, né? Daniel no colo dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, né? Dizer que esses quatro eles foram realmente, né, firmes no propósito deles. Tá? Muitas vezes nós, né, como cristãos, a gente firme no propósito diante de Deus e muitas vezes a gente sai fora desse propósito, a gente não cumpre, arrisca aquilo, a gente desanima, sabe? O inimigo coloca algo no nosso caminho, né? Esse percurso, a gente acaba se desviando daquele propósito, aquelas coisas, abre mão, deixa de lado, sabe? Eu fico procrastinando, né? E Daniel, né, um personagem ali na Bíblia que para a gente se inspirar, né? E a gente saber que Deus pode fazer pode todas as coisas, né, na nossa vida e através da nossa vida também. Então, quando eles trocam esses nomes deles, o propósito era esse. Então, você vê que o inimigo já começa por ali, né? Tentar mudar, no caso, é a identidade, né? Nós temos que saber e conhecer a nossa identidade como filhos de Deus, né? Como vencedores em Cristo. Ou seja, como mais que vencedores. Né? Por que mais que vencedores? Porque toda a batalha que a gente tiver que lutar aqui, Jesus já lutou, já passou por ela e venceu. Então, se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Nós já temos certeza que naquela batalha nós vamos vencer. Aquela batalha já está ganha, porque o Senhor ganhou por nós. Sabe? Então, a gente tem muito mais, né, como vamos dizer assim, histórias, né, para a gente se inspirar em pessoas, é, de que tudo, nós podemos tudo. Hoje, o poder que está sobre a vida da gente, à disposição da nossa vida, né, é muito grande. Sabe, né? Nós somos a habitação de Deus, né, dentro do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. E se a gente ter essa consciência, a gente tem que ter uma vida aqui impecável, procurar fazer o melhor, né, do que está ao nosso alcance, procurar fazer o melhor. É o que Deus olha, né, a motivação, né, e os desejos do nosso coração. Não o que a gente vai fazer, o que a gente consegue fazer, não, mas a motivação e o propósito que a gente tem, né, em relação a Deus, ao reino de Deus. Tá? Nós vamos ver aqui esses quatro, mas vou falar mais de Daniel mesmo, né, que teve uma vida realmente voltada aos propósitos, à vontade de Deus, aberto ali para Deus. Tudo o que ele precisou, ele foi chamado à presença do rei ali, tá, né, que teve, revelasse aquele sonho que o rei tinha, chamou todos os magos, os adivinhadores, tudo ali, e o rei conta, então, o rei, o teu sonho para a gente te dar a resposta para ele. E o rei disse, não, mas se eu te contar o sonho, fica fácil. Você pode falar qualquer coisa aí e eu vou ter que acreditar nisso. Não, eu quero que você fale o que eu sonhei. Isso aí, os caras ficaram assim, mas como? Impossível isso. Aí entra, então, entra Daniel, né, que é chamado à presença dele, que eles foram falar que tinha um homem lá dos hebreus, né, que revelava, né, que tinha revelação. Aí Deus, o rei chama Daniel à presença dele, fala, eu quero que você revela para mim isso. Aí ele, Daniel, o que ele faz? Ele fala, ei, eu particularmente, não vou revelar nada. Vou buscar o meu Deus, deixa eu me dar um tempo aí, tipo, dá uma semaninha aí, uns 3 dias, vou orar, vou buscar o meu Deus, e ele vai dar a revelação, aí eu trago para ti. E assim foi feito. Aí o rei ficou maravilhado com aquilo, né? Daniel foi, Deus revelou para ele o sonho certinho que o rei teve e o que era aquele sonho. Aí caiu na graça do rei e aí acabou, né? Aí as coisas começaram a mudar, né? Perante o rei, né? Eu vou ler aqui Daniel 1:8. 1, está escrito assim, ó. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Mas olha o que está dizendo aqui. Ó. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei. Né?
Aí, quando ele fala ali, né, que ele propôs em seu coração, o significado disso, é o que é? Que ele estava determinado realmente, né, qualquer que fosse o preço que tivesse que ele pagar, ou seja, se ele estava decidido, disposto a entregar sua vida em vez de desobedecer ao Senhor. Se isso lhe fosse exigido. Nós vamos ver mais para frente, né? Que ele passou por isso. Mas, de antemão, ele já estava proposto no coração dele, né? A não seguir, as coisas, não se contaminar. A ordem do rei era que ele fosse alimentado ali na mesa do rei, que ele comesse tudo que o rei comia, e o melhor que tinha, e Daniel sabia, né? Esse, os estudiosos falam que esse vinho que é oferecido ali, né, era um vinho que eles tomavam, né, para invocar esses deuses deles lá e tal, e Daniel não quis de jeito nenhum, e pediu, né, para não faz isso, ele falou, não, eu não posso, eu tenho que te dar isso aqui, você tem que comer, e você vai ficar fraco, desnutrido aí, o rei vai ver e vai pedir a minha cabeça. Aí Daniel ainda pede, dá 10 dias só para a gente. Aí depois você olha a gente e vê os outros. Se a gente estiver muito fraco, estiver desnutrido, beleza. Aí a gente vai então fazer o que o rei pediu. E desses 10 dias se apresenta e o cara fica assim, nossa, meu Deus, tipo, né? Deus dos hebreus, né? Como que é isso? Os caras comendo só isso aqui, legumes, e são mais fortes, são mais vigorosos, mais animados, mais bonitos. Né? Então, Deus estava nesse negócio, né? Como sempre, Deus está, né? Mas quando a gente decide nós fazer, agir de uma maneira que estejamos então alinhados à vontade, né? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Aí Deus é conosco, seja em qualquer situação. Então, Deus ele propôs no seu coração. Né? Olha que coisa forte, né, gente? É o que nós aprendemos ali. Nós, quando nós temos uma visão, um chamado, a gente tem que propor no nosso coração a, a ser uma pessoa daquela maneira, alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e não importa o que venha. Tá? A gente conhece a história de muitos mártires, né? Pagaram com a vida, né? E não negaram o nome do Senhor Jesus. E a perseguição a cristãos, quantos que a gente vê, eu creio que Deus dá essa graça para cada um desses mártires. Né? Deus não vai permitir a gente passar uma coisa que a gente não possa suportar. Então, eu creio sim. Né? E a Bíblia diz assim. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Né? Qualquer coisa que a gente tiver que enfrentar, a gente tem que enfrentar e se alinhar com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com os decretos de Deus, do que está proposto ali na palavra para cada um de nós que somos cristãos. É fácil? Não é, mas é impossível? Também não. É possível. É, Daniel 1,17, agora eu quero ler também, para a gente entender. Olha que interessante. Aí, quanto a esses quatro moços, está falando de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Está dizendo assim: quanto a estes quatro moços, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciência. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Além da inteligência, tudo ainda Deus acrescentou para Daniel isso, né? Por quê? Porque Deus sabia que podia contar com ele em qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer coisa, Deus poderia contar com ele. Né? Então, Deus acrescenta, então, esse dom maravilhoso, né, que ele deu a ele, de entendimento, de revelação em visões e sonhos. E o que levou ele, né, a ser o segundo depois do rei ali na Babilônia. E aí continua. E passados os dias, ao fim dos quais havia dito o rei que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e não foram achados entre todos eles outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? E assim permaneceram diante do rei. E em todo o assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos
que havia em todo o seu reino. Né? Olha que maravilha. Então, onde essas pessoas eram escravos, gente, foram ali, foram vencidos ali, foram levados cativos para a Babilônia. Estavam ali como escravos. Escravo não tem vontade própria, só faz o que o Senhor Deus manda. Tá? Mas ali não, eles foram exaltados. Olha o posicionamento de Daniel. Né? E esses outros aqui, mas vamos falar, quero falar mais sobre Daniel, né? Só quando tudo que tentaram fazer com eles para desviar no alimento, na troca dos nomes, para que ele esquecesse o Deus dos hebreus, todas aquelas memórias fossem jogadas para trás. Não, ele não aceitou, ele carregou com ele. Né? Deus estava ali com ele, no coração dele, no interior dele, na mente dele, nas vontades dele, nas decisões dele. Então, Deus estava sempre presente, ele não abriu mão disso, sabe? E, então, isso que Deus pode contar com ele. E assim nós, né? E a gente aprende com isso. A gente tem decidido realmente em nossos corações de obedecer a palavra de Deus, de fazer, de ser obediente. Custe o que custar, sabe? É só a gente se dispor a isso. O resto é Deus, não somos nós. Né? Todas as vezes que o rei chamou Daniel para alguma coisa, Daniel glorificou o nome do Senhor. Sabe? Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas aí na internet, ou mesmo pastores renomados, que começam a tomar a glória de Deus para eles, se achar que é alguma coisa. Né? Isso, gente, é muito ruim, né? E eu creio que isso entristece muito o coração de Deus, né? Porque a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor, sabe? Para a gente exaltar o nome dele. E que, através das nossas vidas, das nossas atitudes, né? Nosso estilo de vida, o Senhor possa ser glorificado através da gente. E que as pessoas possam olhar para a gente e conhecer esse Deus. A gente vai ver depois outros versículos, quando ele é jogado na fornalha de fogo, lá, né, na cova dos leões, que Deus estava ali com ele, Deus livrou, e Deus dos hebreus, né, o Deus, né, foi exaltado, glorificado pelo rei, como antes, agora aqui é o Deus dos hebreus, ele que é o cara, ele que é o Deus mesmo, a gente tem que, o maior respeito vai ser para ele. Sabe? Então, olha a vida de Daniel, o que fez, né? Através do testemunho dele. É, eu li aqui do 17 ao 20, então, Deus faz o quê? Né? Que Daniel seja prestigiado, né? Diante daquele rei. Né? Aqui, ó, então, ele passou por essas coisas aí. Ele foi ali, foi ensinado, né? Em toda a sabedoria ali daquele povo. Né? Eu creio que ele aprendeu ali, né? Como Moisés também, quando ele viveu como filho da filha de Faraó, ele aprendeu tudo ali do Egito, que ele era um bebezinho, tá? Quando ele foi adotado ali pela filha do Faraó. Então, ele viveu ali como um príncipe, né? E aprendeu tudo ali no Egito. Aí, o que aconteceu? Ele teve que ir para o deserto e ficar lá por 40 anos. E eu já ouvi palavras de pessoas, né, que estudaram palavras, fala que um dos motivos dele ter ficado ali por 40 anos, aquele deserto, era para que ele desaprendesse, então, tudo aquilo que ele aprendeu ali no Egito. Tá? Para que ele fosse realmente, né, pudesse ser usado, então, né, como um libertador, vamos dizer assim, daquele povo que estava escravizado ali no Egito. Né? Então, olha como que funciona. E Daniel, não, desde a sua juventude, ele estava ali, já estava decidido isso. Mas Moisés viveu 40 anos ali no Egito e aprendeu tudo ali, não teve outros aprendizados. Tá? Então, Daniel já aprendeu, né? Já tinha lido, menos de 20 anos, eu creio. Ele tinha quando ele foi ali ativo, mas então ele já tinha uma bagagem que ele levou ali desse Deus. Os pais dele tinham passado para ele já. Então ele já tinha essa consciência. E Moisés ainda não. Então teve que ficar esse tempo todo. Né? É o que a gente, de vez em quando a gente fala, né? Também, tipo, filho de crente, né? Filho de crente, crente, viu, irmão? De casais, seja de pastores, seja de membro, é casal crente, crente.
Não é crente dentro da igreja, as quatro paredes, não. Casais, quando. É, uma coisa que a gente sempre fez na nossa casa, e a Ana Lúcia é muito sábia nessa área, a gente sempre, muito cuidado se tivesse alguma conversa sobre líderes, sobre pastores, para que a gente nunca contasse, falasse mal, seja qualquer coisa, de um pastor. Sabe por quê? Porque senão as crianças, os filhos, estão ouvindo. Aí tem casal que vai no público, ah, o pastor, mas ele fez isso com um, não fez com o outro. Aí o pastor, não sei o que, começa a falar, né, murmurar, falar mal dos pastores. Né? Aí essas crianças que estão crescendo, você acha que vai querer servir a Deus? Ser um pastor, ser um missionário, ser um servo de Deus? Não vai, irmão. Os próprios pais ensinando eles, né, com atitudes, a ser de crente, crente mesmo, igual esse Daniel foi, é isso aqui que acontece. Né? Então, dá muito menos trabalho com o Espírito Santo, sabe? Porque a gente, quando nasce num lar que não é cristão, mas a gente sai para um tal, e cada um com a sua aventura, e vai preferir, vai se machucar, vai se magoar, e muitas coisas. Vai dar um trabalho tão grande para o Espírito Santo, né? Moisés, 40 anos de ficar naquele deserto, ser tratado, aprender tudo que ele aprendeu no Egito, começar a aprender e viver ali diante de Deus, a presença de Deus. Então, muitas vezes Deus faz isso com a gente também. Eu me inspiro também um pouco, né, que nesse tempo todo que eu fui cristão, eu vi muitas coisas acontecerem dentro do meio dos evangelhos, né, em igrejas, e a gente vai se vacinando, né, vai sendo vacinado e vai ficando sabendo coisas que a gente não pode fazer, que não deve fazer, que não deu bom, né? Essa atitude de pessoa. Então, graças a Deus, a gente tem isso, né? E a gente vê muitos filhos de crentes, coisa que não quer saber de Deus, vê nenhum, não quer saber da igreja. Por que será, né? É, e tem aqueles outros que já seguem, né? Passam por dificuldade, por necessidade, por aflições, mas estão ali diante de Deus, não abrem mão de estar na igreja, de servir a Deus. Né? Por quê? Se inspiravam nos pais, né? Que tinham um coração, mas também voltado para Deus. É, então, tudo que Daniel passou ali, né, isso foi na juventude dele, sabe? Na juventude, depois, eu creio que ele tinha menos de 20 anos, depois de 3 anos, ali, sendo educado ali, porque soube quando foi chamado, ele devia ter seus 20 e poucos anos, e foi declarado, né, superior, 10 vezes mais sábio, inteligente e tudo mais, do que qualquer um ali dos outros também, de Israel, que vieram juntos, né? Ele foi separado também. Deus escolheu eles, esses quatro, em especial Daniel. Né? Então, tudo isso que a gente viu até agora, Daniel passou quando ele ainda era jovem. Agora vamos ver na velhice, né, de Daniel. Como que ele foi na velhice dele, né? Eu estou falando que ele, né, quando ele foi e dando um pulão mesmo lá para frente, que nessa que nós vamos ver aqui com ele, como que ele carregou isso, né? O propósito, né? Como ele se aplicou realmente, né? Servir a Deus, ter como estilo de vida realmente. Aí ele já estava ali, quando ele fez aquele jejum lá de 21 dias, né? 3 semanas, ele já estava ali perto dos 85, 90 anos. Já tinha, eu lia as coisas, eu não prestava atenção, não estudava, só li. Aí eu achava, nossa, Daniel, só via o Daniel como um jovem de uns 21, 22, 25 anos, e do jeito que ele era, que fez as revelações, fez um jejum de 21 dias e tal. Não, quando ele fez o jejum, ele tinha de 85 a 90 anos, ou seja, ele estava ali ainda, na presença de Deus, buscando direcionamento de Deus, sabe? Então, nós vamos ver agora, capítulo 6, verso 1. Capítulo 6. Olha, interessante, isso aqui já estava bem lá na frente, que eu estou falando, da idade dele, já era um outro rei que estava reinando ali, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha,
todos esses presidentes, esses líderes, tinham que dar conta a quem? A Daniel. Por que será, né? Ele já com 85, 90 anos aproximadamente, né? Aquele outro rei que já conhecia esse Daniel, que sempre viveu ali no palácio, servindo o rei, sempre sendo sábio e fazendo e tendo um estilo de vida impecável, né? Vamos seguindo aqui, ó. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado nele, irmãos. Que testemunho maravilhoso, que coisa tremenda, sabe? Desde a sua juventude até aquela idade ali que ele já estava, não achava falta nele, não achava vício, não achava uma falta para que pudesse pegar esse homem através de uma inveja desse povo, desses outros líderes, porque ele, esse velho, ele que vai ser o primeiro, vai ter que dar conta a ele, mas nem daqui ele é, isso aí ele é cativo, ele é escravo aqui, como assim, sabe? Então, olha a inveja, né? Como que, vamos continuando. Então disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sabe? Aí como que o diabo é? Bicho é sem vergonha mesmo, bicho não presta, sabe? Nem um pouco. Aí começaram a analisar na vida de Daniel. Vamos achar alguma coisa, porque falha nele, né, de pecados, de falha contra o reino, de coisa, o homem não tem como, a gente não acha. Sabe? Então, vamos ver, tem que pegar de alguma maneira. E aí foram ver, ele ora 3 vezes o dia, um homem que fica orando. Você volta lá na janela do quarto dele, você volta para Jerusalém, 3 vezes o dia ele ora. Isso aí já faz quantos anos? Mais 50, 60 anos que esse homem faz todo dia isso aí. Vamos pegar ele nisso aqui então. Vamos fazer um decreto aqui entre a gente, vamos pedir para o rei para ir dar na coronel dele esse decreto e que seja irrevogável. E ele já sabia, né? Não, Daniel não vai fazer isso, não vai se dobrar, não vai adorar o rei da estátua dele, não vai. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, disseram que então, esses príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Davi, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho para promulgar um decreto real e fazer firme este mandamento. E qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não atinja ao rei, seja lançado na cova dos leões. Olha o que estava decretado aqui. Aqui que Daniel, lá no começo, ele se propôs: não importa quanto custasse o que custasse, fosse a própria vida, se assim fosse exigido, ele estava disposto a entregar. Mas não negar o nome do Senhor, não negar o Deus dos hebreus, os deuses de seus pais. Então, olha, o que ele. Né? Então, Daniel, então, ele era tão fiel a Deus naquela época quanto ele havia sido em sua juventude. Né? E os seus inimigos, né? A gente leu ali, não conseguiram achar nele, né? Uma falta nele, né? Então, diz que testemunho maravilhoso de uma pessoa de Deus, sabe? Não achou falta alguma, sabe? Nós somos falhos, mas ali não. Ali nele não achava. Olha que caráter que o senhor tinha, olha que decisão, que propósito, sabe, como era focado naquilo. Sabe? Só que para ele conseguir 3 vezes ao dia ele orar. Só isso, durante esse tempo todo. E ele sabia, se por um dia só alguém pedir alguma coisa, qualquer Deus ou homem, sem ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ele sabia que Daniel, já lá no comecinho, já vai, vamos pegar ele, não vai dar uns 30 dias, já vamos catar. Ele vai para a cova dos leões. E já deve ter dado um toque lá para os vocês não alimentam esses leões, não. Deixa eles com fome.
É isso aí, essa uma semana aí com fome, depois nós vamos precisar disso, de estar bem com fome. E aí, o que aconteceu? 10. Vamos ver. Vamos ver a firmeza, né, de Daniel. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertos os janelas de seu quarto que dava para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. Então se juntaram aqueles homens e acharam Daniel orando e explicando diante do seu Deus. E foram então perante o rei para lhe falarem do decreto real. E disseram-lhe: não confirmaste o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade essa palavra, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode anular. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, que era dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Aí, Daniel vivia perto do rei, ele era bem chegado, estava ali com as decisões, conselho. Daniel, o rei buscava ali nele, né? Então, o rei, quando ouviu essas palavras, ele ficou muito penalizado e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e livrar. E até o pôr do sol trabalhou para salvar. Ele fez tudo procurando salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é a lei dos métodos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha o que esse rei falou do Deus de Daniel. Esse rei já conhecia, através da vida de Daniel, como esse Deus maravilhoso, como esse Deus poderia livrar. O rei não sabia como, mas sabia que Deus ia livrar. Sabe? Um rei que não era dos hebreus, não tinha outros deuses ali, mas não, ele sabia que o Deus de Daniel era capaz de livrar. E Deus te livrará. Ele tá declarando, ele está falando, teu Deus te livrará. Né? Então, deixa eu ver aqui. E lançaram, na qual foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Nem instrumento de busca aceitou diante dele e fugiu dele do sono. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia e foi com toda a pressa à cova dos leões. E chegando-se perto da cova, com voz triste chamou por Daniel e falou o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dai-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achada inocência em mim, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então, o que acontece? Então, muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles e os seus filhos e as suas mulheres. E não tinham ainda chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes quebraram todos os seus ossos. Irmãos, quando jogaram esses povos lá, eram muitos leões, quando jogaram, vocês vão ver de carne com um cachorro, que ele pula e pega no ar. Foi desse jeito. Olha a fome desses leões. Aí já daram eles lá no alto deles, esses leões que foi jogando. Sabe, de Daniel não fez nada. O anjo de Deus, né? Foi lá e fechou a boca desses leões.
Compensa ou não compensa a fidelidade da gente diante de Deus? Não tem motivo, não tem o que a gente temer, sabe? A não ser que Deus queira que a gente seja um mártir, né? Mesmo assim, a gente não vai temer. Eu creio, né? Eu veio aquele texto de Estevão, quando foi apedrejado, né? O que ele estava fazendo? Pregando o evangelho, pregando a palavra, obedecendo a ordenança de Deus, né? De Jesus. Foi apedrejado e morreu ali. Aí o que a Bíblia fala? Na verdade, a Bíblia fala assim, que Deus, Jesus está sentado à direita de Deus, né? Mas ali, nesse aquele texto, achei maravilhoso esse texto, fiquei maravilhado. E Jesus, e Daniel, Estevão levantou os olhos, olhou para cima, o céu se abriu, os olhos dele, e ele viu Jesus em pé, diante de Deus, lá do trono, em pé. Mas ele estava sentado para receber, então Estevão convidado. Olha que glória, sabe? Então, fala assim, não tem para ninguém, não tem nada nesse mundo, nessa vida, que possa ser mais importante, que possa ser melhor, essa vida nossa passageira, do que servir a esse Deus maravilhoso. Ele pode, irmão, não livrar a gente da cova do leão, mas uma coisa ele te garante para a gente, ele vai estar presente ali com a gente. Sabe? E só vai acontecer o que ele permitir. O que ele não permitir, não vai acontecer. Sabe? Então, olha que coisa maravilhosa. Olha as recompensas ainda nessa vida que esse homem teve por ser fiel do jeito que foi a esse Deus. E ele sempre glorificou a Deus. Toda a revelação, ele chegava para o rei. Não, rei, não sou eu, mas meu Deus quem revela. Eu vou lá consultar ele, depois eu volto e trago a revelação. Então, sempre glorificando o nome de Deus. Sempre, nunca tomou a glória para ele. Tá? Outro exemplo, né, para a gente também. É, agora, olha que interessante eu achei também, Daniel 10, 12. Eu quero ver. Vai dar tempo? Vai. 10, cadê? Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a te humilhar na presença do teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Não, olha que coisa mais linda. Sabe? Então, desde o primeiro dia que quando a gente se coloca em intercessão, em busca, em humilhação diante de Deus, por algum propósito que está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, Deus é conosco. Deus, desde o primeiro dia, a nossa palavra já está sendo ouvida, já está sendo recebida. Agora, existem impedimentos para que não aconteça aquilo. Gente, quem já conhece, eu não vou ler para não vai prolongar muito o texto, mas já desde o primeiro dia estava sendo ouvido. E por que que ele veio? Por causa das tuas palavras. Qual tem sido as nossas palavras? O que nós temos orado, colocado diante de Deus? Qual são os pedidos que nós temos feito? Estamos colocados na brecha por vidas? Temos clamado por vidas? Temos feito isso? Sabe, temos olhado a vida de pessoas e se preocupado, se esmerado, sabe, para fazer algo em favor daquela pessoa, e coisa que não está ao nosso alcance, mas está ao alcance de Deus, do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é Ele quem faz, que convence, mas precisa a gente levar essas boas novas para aquelas pessoas. Sabe, irmão, hoje, esses dias fui fazer uma visita, fazer um serviço, na realidade, na casa era vizinha nossa aqui, da loja, foi para outra casa e aí eu não voltei, foi essa semana agora para cá. Ela chegou, meu portão não abre. Chegou lá, apertou, o portão estava abrindo, estava tudo normal, de repente ela começou, eu quero mudar dessa casa. Olha que casa que encardida, olha que casa, você vê a casa, está pintada de nova, fez tudo limpinho. Aí, não, vem aqui na cozinha, vem ver. Eu não vou arrumar essa cozinha, eu quero mudar dessa casa. Eu não sei o quê. Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Aí eu peguei, nossa, mas está tudo limpo, as pinturas da casa tudo nova.
Olha que casa boa, casa espaçosa, casa arejada. E falando, não, porque não sei o que. Você está entrando em depressão. Está acontecendo alguma coisa com você. O que, que será? E eu fiquei ali falando, não, imagina, você tem teu esposo, uma pessoa maravilhosa, você não sei o que, então fui falando umas coisas, e nada. E ela, não, porque não sei o que, aí estava saindo, vai para embora, tinha outro serviço, aí deu, é Deus incomoda, né? Eu meti a mão no ombro dela e eu comecei a orar, daqui a pouco ela estava chorando, daqui a pouco eu vou lá lavar aquela cozinha, porque na hora que o Luiz chegar, na hora, irmão, mudou, na hora. Ela já mudou, já teve outra atitude. Eu não fui ver ela ainda, convidei ela para estar no culto, né, de quarta, mas eu acabei não indo no culto. Eu fui tirar os pontos da cirurgia, bem no horário do culto, bem que sabia, fez a consulta. E eu não fui, não fiquei sabendo, mas eu vou lá para saber. Então, a atitude da gente, é como uma oração. Eu não podia, falei tudo, eu usei todos os argumentos, mostrei para ela, não adiantou nada. Na hora que eu orei, as coisas mudaram. Repreendi, né, toda ação maligna, então já olhou e falou que já ia fazer, limpar, lavar os trem lá na cozinha, limpar a cozinha, fazer, tal, porque o Luiz ia chegar. Olha para você ver. Né? Então, a gente tem que ter essa disposição para esse discernimento. E mais o quê? Então, aqui Deus falou, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a entender e te humilhar na presença de Deus, de teu Deus, por ouvir as suas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Essa coisa. Aplicar, né? Eu fui ver se aplicar, é se dedicar, pôr em prática, concentrar a atenção. Tá? Então, Daniel, lá com 80, 90 anos, ainda ele estava disposto a servir a Deus, a fazer o bem, a fazer as coisas. Ele não estava orando por ele mesmo, estava orando pelo povo dele, o que ia acontecer. Né? Ele, com essa idade, quase findando a vida dele ali, mas ele queria deixar, então, queria saber, queria deixar falado o que ia acontecer, para avisar, para falar para aquele povo. A outra coisa que me chegou aqui, que falou muito comigo, já está dando a hora, estamos terminando. Aí eu fiquei, também eu lembrei de Caleb, com 85 anos, né? Ele demonstrou fé, vigor e disposição para a guerra. Né? Ele falou, a mesma disposição que eu tinha quando eu tinha 45 anos, eu estou com a mesma disposição que eu estou com 80 agora, para ir guerrear e cumprir o propósito, a promessa de Deus na nossa vida, tá, através do nosso povo. Abraão, né, tinha 75 anos quando Deus chamou ele para sair lá de Arã e ir para a terra de Canaã. Só que ele nem sabia o que era, né? Onde ele ia. Os homens que na sua velhice, sei, 75 anos, outro estava com 80 e já foi. Né? Moisés foi chamado quando ele tinha 80 anos para ir lá fazer o trabalho que ele tinha que fazer lá, libertar o povo. Ele não foi chamado, com 40 ele teve que fugir lá. Ele ficou 40 anos no deserto, aprender tudo e aprender as coisas disso, depender de Deus. Então, Deus prepara a gente, irmão. E eu creio, então, que cada um, não sei qual a idade de cada um que está ouvindo, de 40, 50, isso não importa. Tem uma coisa, uma consciência de uma coisa. Para Deus, enquanto a gente tiver fôlego de vida aqui, a gente pode ser usado por Ele, a gente é instrumento na mão dele, podemos ser usados, podemos libertar, podemos curar dele, né, dele, e podemos glorificar o nome do Senhor. Amém? Já tem o horário, quero deixar a palavra, quero deixar para cada um, né? Em nome de Jesus. E o tema, então, dessa palavra, né? Evangelista, Jamaicão, Daniel, né? Eu coloquei ele aqui, se eu fosse para colocar, eu escrevi aqui para não esquecer. Daniel, um homem notável, né? Que a Bíblia fala, né? Você é Daniel, um homem amado no céu. Você é amado no céu. Mais de uma vez a Bíblia fala isso, que os anjos falavam com ele. Ele era amado no céu. Amém? Então, essa palavra eu queria deixar para os irmãos. Espero que todos tenham entendido e que sirva, né? Para mim, em primeiro lugar, para cada um de vocês. Amém? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Uh, mas essa palavra entrou em mim, o teu Deus te livrará. Que coisa linda. O meu Deus me livrará. É uma palavra profética e se cumpriu. Que tremendo, que tremendo. Meu Deus. Falou muito comigo sobre alinhamento, sobre posicionamento. Mesmo passando pela prova, ele sabia o que ia acontecer, né? Daniel falou: Eu não tenho.
Eu não estou em falta com Deus nem com o rei. Eu vou passar por aquilo ali. Foi fácil? Não foi. Mas ele passou e foi honrado, né? E a graça de Deus ajuda ele. Então, que nós possamos, que o Senhor nos ajude a passarmos pela prova com louvor. Vamos orar? Obrigada, meu irmão. Obrigada, irmão Alfredo, por essa palavra. Glória a Deus. Obrigada. Forte. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Pai, enquanto ele ministrava, eu fiquei lembrando dessa história de Daniel na cova dos leões, como as crianças gostam dessa história, não é? É fácil de entender, muito maravilhosa, mas não é muito fácil de passar pela prova. Mas o Senhor nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos ajuda em tudo. O Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso ajudador, ele é nosso mentor, nosso advogado, nosso intercessor. Daniel sabia que ele tinha esse advogado. Ele sabia, ele sabia. Glória a Deus, e tão bonito, um jovem que não, ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu, escolha dele. Pai, nos ajuda a decidirmos a não nos contaminarmos, né? Com as iguarias do rei, do sistema do mundo. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, como temos aprendido todos os dias com nossos apóstolos. Muito obrigada, Pai, pela vida deles. Muito obrigada, Senhor, que deu tudo certo com o apóstolo. Ele já está cada dia mais forte. Estamos com saudade dele, não é verdade? Então, Pai, muito obrigada pela vida do irmão Alfredo, que o Senhor venha abençoar a casa dele, a esposa, Ana Lúcia, as filhas, Senhor, a Larissa, a Amanda, a Helena, né? Todas elas, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha suprir todas as necessidades dele. Pai, eu quero abençoar cada uma aqui também, Senhor, aqueles que vão assistir mais tarde pelo YouTube. Que o Senhor traga uma porção nova dessa palavra no coração de cada um e na mente de cada um, e que o Senhor venha renovar as forças, multiplicar o vigor, Senhor, e ajudar a se alinhar, a decidir, não se contaminar, a se separar, Pai, principalmente os jovens. Daniel tinha tudo para Daniel tinha tudo para ficar irritado, para ficar rebelde, para ficar desestimulado. Tinha tudo, 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 tudo. Mas ele decidiu se manter firme ali, firme, consagrado, separado. E ali o Senhor deu uma sabedoria para ele em tudo, em tudo. Todos viam a sabedoria que havia nele e a luz que havia nele. Todos viam, porque ele se separava. Pai, nos ajuda nisso. Hoje nós temos a graça de Deus, nós temos o trono da graça, que nós podemos nos achegar com ousadia e clamar por misericórdia e graça no tempo oportuno. E esse tempo é hoje, é agora, com ousadia, porque nos tempos de Daniel, só podia uma vez por ano o sumo sacerdote entrar ali no Santíssimo Lugar. Hoje nós podemos, pela fé. É tão maravilhoso isso. Pai, muito obrigada, Pai. Então, nós queremos te agradecer e que cada um tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Muito obrigada, irmão Alfredo. Podemos encerrar? Glória a Deus. Amém. Então, boa noite para todos. Está encerrada a reunião. Em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Amém. Glória a Deus.